livro de Josué 24, versículo 15. Apenas o versículo 15. Livro de Josué 24, 15. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Só um versículozinho, você não vai nem cansar. Josué 24, 15. Amém? Está escrito: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus amado, nós clamamos, Senhor, que essa palavra, que não voltará vazia, ela possa encher os nossos corações, nos alimentar e nos transformar. Usa a minha vida, Senhor, porque não estamos aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, mas é o que Tu tens a dizer. Usa a minha vida como instrumento de bênção na Tua casa, em nome de Jesus, amém. Poder se sentar. Mais uma vez, irmãos, como desde o Jardim do Éden, aqui nesse momento Josué desafiando o povo, né? Dizendo, olha, vocês decidam qual o Deus então que vocês vão servir. Ele apresenta os deuses feitos por homem, diz, olha, não sei o que vocês vão fazer, mas quanto a mim, eu e a minha casa, nós louvaremos ao Senhor. Então nós vemos aqui, mais uma vez, o livre-arbítrio do homem sendo considerado por Deus. E foi assim desde o Jardim do Éden. Adão tinha a escolha de comer do fruto ou não comer. Eva tinha a escolha de comer do fruto ou não comer. O livre-arbítrio do homem sempre foi respeitado por Deus, porque afinal de contas foi Deus que concedeu ele ao homem. E o livre-arbítrio, Senhor, irmãos, ele está relacionado à nossa imagem e semelhança de Deus. Evidentemente, Deus, ele decide todas as coisas, ele tem o poder de decidir, ele é soberano para decidir todas as coisas, mas ele compartilha conosco também a alegria de poder decidir, de poder escolher. Evidentemente, como os demais atributos de Deus manifestados em nós, aqueles que são compartilhados conosco, que nem todos são. Deus é infinito, nós não somos. Deus é onisciente, nós não somos. Deus é onipresente, nós não somos. Mas existem muitos atributos de Deus que Ele compartilhou conosco. E como todos eles, Ele se manifesta em nós o livre-arbítrio, o poder de decidir, mas infinitamente menor do que é manifestado em Deus, porque Deus é infinito e nós não somos. Nós podemos ver em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de 11 a 12, que diz assim, 1 Crônicas 29, 11 a 12: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder e a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas e assim decide todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ou seja, a declaração de que Deus, ele tem todo o poder, Deus, ele tem toda a majestade, Deus, ele tem condição de decidir todas as coisas, pois ele é o Senhor. E o grande problema, irmãos, quando a gente fala em livre-arbítrio, o grande problema disso é que as pessoas entendem como livre-arbítrio o direito de você fazer o que bem entender. Ah, não, eu estou cansado de ouvir isso. Deus me deu o livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quero. Não pode, não. Livre-arbítrio não é isso. Deus não nos deu o livre-arbítrio como um aval, uma carta branca para a gente fazer o que bem entende na nossa vida. Não é para isso que Ele deu. Adão tinha o livre-arbítrio, não para ele pegar lá o fruto, ele e a Eva, e comer. O livre-arbítrio era para que ele, com obediência, ele glorificasse o nome do Senhor.
Mas as pessoas hoje entendem como livre-arbítrio. Deus me deu livre-arbítrio, é porque eu posso fazer o que eu quero. Não pode, não. E se nós entendermos, se nós começarmos a meditar um pouco sobre esse tema, a gente vai perceber que o nosso livre-arbítrio é limitado. Na verdade, nós não temos um livre-arbítrio que nos permite fazer tudo o que a gente quer. Se nós observarmos, a nossa própria condição humana é um limitador do nosso livre-arbítrio. Eu posso dizer assim, eu posso tomar a decisão de atravessar o rio através de uma ponte ou não. Eu posso decidir isso. Não, eu vou atravessar aquela ponte, vou atravessar o rio. Eu posso decidir, eu não vou fazer isso. Mas eu não posso decidir atravessar o rio voando. Eu não tenho poder de voar. Então, o livre-arbítrio que Deus me deu, ele está condicionado a uma série de limitações. O próprio livre-arbítrio, por si mesmo, não me permite fazer tudo o que eu quero. Eu tenho o direito de atravessar o rio ou não, desde que haja uma ponte para eu fazer isso. Senão, meu livre-arbítrio aí acabou. Eu não vou me jogar num rio profundo se eu não souber nadar, ou se a margem for muito distante para chegar do outro lado. Eu posso ser impossibilitado de fazer isso, e aí eu já começo a perceber que o meu livre-arbítrio não me permite todas as coisas. A minha condição humana, ela não me permite fazer o que eu quero. Esse livre-arbítrio que o homem enche tanto a boca, como um aval para ele fazer o que bem entende da vida dele, tem as suas limitações na nossa natureza humana, como eu acabei de citar. Mas também, pelo nosso conhecimento, nosso próprio conhecimento limita o nosso livre-arbítrio. Evidentemente, quando você escolhe uma profissão para você, você não conhece todas as profissões do mundo. Você não tem conhecimento disso. Existem muitas decisões que nós tomamos na nossa vida baseadas no leque de coisas, de caminhos que a gente conhece, mas que não são todos. Nós não temos o conhecimento de todas as coisas. Quando nós casamos, nós escolhemos a nossa esposa, o nosso marido, mas você não conhece todas as pessoas do mundo. Então, nosso livre-arbítrio, ele é limitado pela nossa condição humana, pelo nosso conhecimento. Então, nós percebemos que mesmo tendo o livre-arbítrio, nós não temos um aval para fazer todas as coisas. Existem limitações. Existem limitações no nosso livre-arbítrio. E também pela nossa condição espiritual. Mais ainda pela condição espiritual. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, dizendo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós não tínhamos, enquanto pecadores, nós não tínhamos condição de escolher a Deus. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, e Paulo diz, olha só, olha o que Paulo diz aqui, pois vocês são salvos pela graça, ou seja, não porque eu escolhi a Deus ou eu quis, mas ele diz pela graça. Graça é favor imerecido, é algo que Deus fez por nós, não retribuindo ao que fizemos, não por merecimento nosso, mas porque Deus é bom e nos ama. E ele continua, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não havia condição, nada em nós que nos levasse a servir a Deus, a receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos que o próprio Deus faça acontecer isso em nós. Paulo diz, olha, ninguém pode chamar a Deus de Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo. Então a conversão do homem, ela vem pelo poder do Espírito Santo, que se manifesta nele, e a palavra diz que ele conduz o homem a toda a verdade, ao conhecimento de toda a verdade, e convence ele do pecado, do juízo e da morte. É o Espírito quem faz isso. Nós não estávamos humanamente vivendo a nossa condição humana e deu aquele estalo, e existe pecado, existe juízo, existe a morte, a condenação, e existe o Senhor, existe a palavra, a verdade. Não, isso
veio a nós através do poder de Deus que age em nós. Então, o nosso livre-arbítrio na esfera espiritual depende de Deus. Nós não tínhamos a condição, dentro do leque das escolhas que a gente fazia para a nossa vida, quando não tínhamos a Cristo, dentro das nossas escolhas, não estava inserida Cristo, pois a palavra de Deus diz que éramos inimigos de Deus. Foi pelo poder do Espírito Santo que nós fomos convencidos do pecado, do juízo e da morte. Foi pelo poder do Espírito Santo que nós fomos conduzidos a toda a verdade, ao conhecimento da verdade, pois havia uma escama em nossos olhos. E Paulo diz, éramos escravos do pecado, e o escravo ele não tem escolha, ele só faz aquilo que o seu dono manda, e o nosso dono era o príncipe do mundo. Então nós já vemos essa limitação, e o livre-arbítrio ele tem sido confundido com liberdade, e na verdade isso são coisas totalmente diferentes. O fato de eu poder decidir não me dá a liberdade de tomar decisões erradas. Porque toda decisão que a gente toma, ela traz em si uma consequência para a nossa vida. Traz em si uma consequência. O mau uso do livre-arbítrio pode nos levar à liberdade ou à escravidão. E quanto a isso, a gente não pode fazer nada. Nós não saímos imunes nas decisões que nós tomamos. Não saímos imunes. Temos o livre-arbítrio, mas ele é incapaz de nos levar para Deus, pois no leque das opções não constava Deus. Agora consta porque Deus agiu em nossa vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nós só podemos ser verdadeiramente libertados porque o Filho nos libertou. Não há outra forma. Portanto, se o Filho os libertar e não outra pessoa, vocês serão de fato livres. Só Cristo pode fazer isso. E o livre-arbítrio ele nos traz responsabilidades. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, Deuteronômio 30, 19. Hoje, isso foi, quem diz, o povo estava para tomar posse da terra que foi prometida, já tinham caminhado pelo deserto, e Moisés, a gente sabe que não entrou na terra prometida, e Moisés ele faz esse discurso ao povo, antes do povo entrar na terra prometida, ele diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. As nossas escolhas, elas trazem consequências. E Moisés ele fala isso claramente ao povo: coloquei diante de vocês vida e morte. A vida com Deus, aquele que libertou do Egito, aquele que conduziu pelo deserto. E a morte está na rejeição do Senhor, na adoração a outros deuses, na infidelidade a Deus. Ele diz: escolham agora ou a vida ou a morte, que vocês possam escolher a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então, o grau de responsabilidade da nossa escolha está relacionado ao que está envolvido. Existem escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia que não trazem grande consequência. Você escolher a roupa que você vai vestir, isso não traz consequência alguma. Você escolher o sapato que você vai usar hoje, isso não vai trazer consequência alguma. O máximo que pode acontecer é você escolher o sapato errado, chover e você molhar o pé. Mas existem decisões na nossa vida que trazem enormes consequências, que envolvem muita coisa. E a verdade, irmãos, é que essas consequências, nós não temos gestão sobre elas. Então a gente enche o peito e diz: Deus me deu livre-arbítrio, eu posso escolher. Mas aquilo que você escolher vai ter consequências diante das quais você não vai poder fazer coisa alguma. Aí ali o seu livre-arbítrio deixa de funcionar. Você vai colher aquilo que você plantou. Isso é bíblico.
você vai colher aquilo que você plantou. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A lei da semeadura, irmãos. O livre-arbítrio é uma responsabilidade. O livre-arbítrio não é um aval que nos permite fazer o que a gente bem entende. Se Deus me deu o poder de escolher, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não. Deus nos deu o poder de escolher, para que a gente escolha a Deus e assim glorifique a Ele. Seu livre-arbítrio, nem o meu, pode ser instrumento de morte ou de maldição para a nossa vida. Amados irmãos, imaginem se Deus criasse o homem incapaz de decidir, como um robô programado. Quando chegasse lá no Éden, Eva não poderia comer a maçã e nem o homem, porque eles estavam programados para não comer. Eles não tinham o poder de decidir. Aí aonde que está a fidelidade a Deus? Aonde que está a obediência a Deus se você não tem opção de fazer outra coisa? Como que você está glorificando a Deus? Como que você está honrando a Deus com a sua fidelidade se você não tem escolha? Aonde está? Para que haja fidelidade a Deus, para que Deus seja glorificado, Ele tem que nos dar o livre-arbítrio para que a gente escolha a Deus. Para que a gente escolha a Deus, como Moisés falou aqui: olha, coloquei diante de vocês vida e morte, escolha a vida para que vocês vivam. Deus nos dá o livre-arbítrio, para aqueles que o escolherem, glorifiquem a Ele. A gente não escolher a Deus, não ser fiel a Deus porque somos programados para ser, não, mas porque a gente ama a Deus e a gente quer honrar o nome do Senhor com a nossa vida. Imagina se você casasse com um robô, né, e tudo que ele fizesse para você fosse através de uma programação. Que graça teria isso, né? Mas que bom que nós casamos com pessoas humanas, que quando são carinhosos e cuidam de nós é porque estão desejando fazer isso. Aí é uma manifestação de amor, é uma moção de amor aí, é movido por amor. E o que Deus faz é perfeito, Deus é sábio, por isso Deus fez dessa forma. Mas infelizmente Satanás, ele distorce tudo aquilo que Deus criou. E ele não podia fazer diferente. Ele fez com que o homem achasse que o poder de escolha era se Deus me deu o poder de escolha, eu posso escolher o que eu quiser. Isso é uma deformação que Satanás coloca diante dessa bênção que Deus deu a nós, que é a opção, o direito de escolher. Eu uma vez ouvi uma canção, um concurso de música lá nos Correios, e um rapaz chamado Cosme, ele fez uma música que o refrão, né, falava exatamente isso: se cada estrada dessa vida só nos mostrasse um caminho de rosas e de margaridas, ou que somente fosse de espinhos, seria viver sem opção, sem os caminhos de liberdade para se lutar com as próprias mãos em busca da felicidade. Que graça teria a vida se a gente não pudesse escolher? Que graça teria a vida se a gente não pudesse fazer para manifestar o que a gente sente? Que graça teria a vida? O livre-arbítrio é uma bênção tremenda que Deus nos deu, mas que tem sido distorcida. 1 Coríntios 6,19, Paulo diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós não somos donos de nós mesmos. Irmãos, isso é uma palavra muito dura para aquelas pessoas que se acham donos de si mesmos e que não se submete a Deus e a ninguém. Essa palavra é muito dura. Paulo está dizendo: olha, você não é dono de você, Deus é dono de você, você é do Senhor.
Você não é dono de você. Então o nosso livre-arbítrio, ele atua dentro da vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, eu tenho o livre-arbítrio de agir e caminhar para glorificar o Senhor e para fazer aquilo que o Espírito Santo me conduz a fazer. Se eu sou do Senhor, o meu livre-arbítrio vai me permitir fazer escolhas que são concernentes a uma vida cristã fiel a Deus e jamais uma escolha que vá ser infiel ao Senhor. E se assim eu fizer, Paulo diz, tem a lei da semeadura. E muitas vezes, irmãos, a pessoa peca, pede perdão a Deus, mas as consequências do pecado dela permanecem. Foi assim com Davi. Deus, ele perdoa os nossos pecados, afasta para longe de nós as nossas transgressões, mas nós não deixamos de semear aquilo que a gente planta. As consequências do nosso pecado nós vamos assumir. Aquilo que nós fazemos, nós vamos responder pelo que fazemos e vamos assumir as consequências. Estamos perdoados por Deus, mas as consequências que aquele pecado trouxer para a nossa vida, elas vão acontecer. Foi assim com Davi. Deus perdoou a Davi, mas a família dele sofreu as consequências pelo que ele fez. Deus nos deu o livre-arbítrio para que o amemos espontaneamente e assim ele seja glorificado com a nossa vida. Só com o livre-arbítrio nós podemos ser espontâneos com Deus. O meu amor a Deus, ele é algo espontâneo, não é algo programado, mas é espontâneo. Ele só é espontâneo porque Deus me deu o livre-arbítrio. A espontaneidade, ela acontece quando eu tenho a opção de fazer outra coisa e escolho fazer essa. É espontaneamente. Espontaneamente, a palavra espontaneamente, ela diz que eu fiz por mim mesmo. Eu não fui conduzido por nada, empurrado por ninguém, mas eu fiz por mim mesmo. É isso que a palavra espontaneamente diz. E o livre-arbítrio, ele nos é dado para que a gente possa amar a Deus espontaneamente. Não porque não temos outra escolha, mas amar a Deus espontaneamente. E assim glorificarmos o nome do Senhor. Aquele que confunde o livre-arbítrio com liberdade para não obedecer, não entendeu realmente o que significa o livre-arbítrio. A gente vive uma geração no nosso tempo, nós vivemos hoje uma crise muito grande de autoridade, de respeito à autoridade, de fidelidade e obediência às autoridades, que começa dentro das famílias e sai para as sociedades. Crianças que não respeitam professores porque não foram ensinadas a respeitar seus pais dentro das suas casas. Filhos que se acham no direito de levantar o nariz contra os pais. Acham que eles têm o direito de fazer isso porque podem escolher o que eles querem fazer ou não. Acham que o livre-arbítrio é a liberdade de fazer o que bem entende. E é isso que a gente está vendo no mundo. Quando não sabe que o livre-arbítrio nos foi dado para a honra e glória do Senhor. E quando o livre-arbítrio não é usado dessa forma, Moisés falou ao povo: escolham a vida para que vocês vivam. Se a gente usa o livre-arbítrio de uma forma que não honra e glorifica ao Senhor, a gente está atraindo para nós maldição e morte. Porque aquilo que fizermos, Paulo diz, a lei da semeadura, ele diz, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Paulo fala isso sem meias palavras. Sem meias palavras. Paulo fala isso. A palavra nos manda usar o livre-arbítrio até para as autoridades seculares. Marcos 10:19 diz assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Obedecer o pai e a mãe. Honrar é obedecer. Honrar é você ter em autoestima o que o teu pai e tua mãe falam. Mas ele diz em Hebreus 13:17 sobre os líderes também seculares, que ele diz: obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles.
Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja de uma alegria e não de um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. A palavra diz: obedeçam aos seus líderes, mesmo líderes seculares. Nós temos que obedecer. O nosso livre-arbítrio não passa por cima das autoridades. O nosso livre-arbítrio não nos dá o direito de desrespeitar, desobedecer e desonrar, porque Deus não cria nada para o mal. Tudo que Deus cria e nos dá é para o bem. Moisés ordena, entre outras coisas, que os levitas entoem um hino diante do povo de Israel quando entrarem na terra prometida, onde em uma parte é feita a seguinte declaração. Está lá em Deuteronômio 27:16. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Todo o povo dirá amém. Olha o peso dessa palavra: maldito aquele que desonra o pai e a mãe. Gente, isso está acontecendo hoje na maioria das famílias. E aí nós podemos citar outras palavras. João 14:24, aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Jesus, ele avalia o nosso sentimento por ele na nossa obediência às suas palavras. Você fala: eu amo a Deus, mas Deus diz: quem me ama obedece às minhas palavras. Não adianta a gente falar: eu te amo, Senhor, se na nossa vida a gente não está obedecendo, porque Jesus diz, olha aqui: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Então você pode estar enchendo a boca para dizer: eu te amo, Senhor, mas Deus vai dizer: se você não está obedecendo minhas palavras, você não me ama, não. Os nossos atos estão contrários àquilo que a gente está declarando. João 14:21-24 ainda diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Ah, mas cadê o livre-arbítrio? Você está usando aqui. Ao obedecer às palavras do Senhor, eu estou usando o livre-arbítrio. Eu poderia seguir outros deuses, eu poderia fazer outras coisas, seguir o dono do mundo, o príncipe do mundo, mas eu escolhi ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Olha o livre-arbítrio, ele não está sendo anulado, mas eu estou fazendo isso espontaneamente, porque Deus me permitiu com o livre-arbítrio escolher ao Senhor. E ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou seja, pode ou não obedecer, está o livre-arbítrio. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que tremendo isso. E ele diz: disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Olha que tremendo. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Ou seja, não é Jesus, ele falou isso, mas ele está dizendo: essa palavra não é minha não, é do Pai, o Criador. Ele disse: aquele que me ama guarda a minha palavra, e quem não guarda não me ama. Então, irmãos, precisamos entender que o livre-arbítrio que Deus nos deu não é um aval para a gente fazer o que bem entende. Ainda tendo o livre-arbítrio, ele nos é dado para que a gente espontaneamente escolha servir ao Senhor, para que a gente espontaneamente conheça a palavra de Deus e a ponha em prática, que a gente espontaneamente declare e coloque o Senhor como primeiro em nossa vida. Isso é usar o livre-arbítrio da forma que Deus criou ele para ser usado. No mundo de homens tão arrogantes, tão donos de si, senhores de si e tão rebeldes com Deus,
O livre-arbítrio soa até como bênção para eles, mas eles não fazem ideia para onde eles estão sendo levados. É muito bom você poder fazer o que bem entende. A pessoa poder, a pessoa enche o peito, né? Eu sou dono do meu nariz. Sou de maior, sou dono, não tenho que obedecer a ninguém. Aí bate no peito, em mim ninguém manda. Pois eu digo, irmãos, eu não sou dono do meu nariz, não. Eu sou um servo e vou morrer servo. E eu escolhi isso com o meu livre-arbítrio. Não sou dono do meu nariz. Paulo falou ali, vocês não são de si mesmos, vocês pertencem a Deus. O meu corpo, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. A minha vida foi comprada na cruz por Cristo, porque eu já estava condenado à morte. Eu já estava condenado a morrer, não tinha mais salvação para mim. Deus toma o meu lugar na cruz, me reconcilia com Deus e me salva. A minha vida é dele, não é de mais ninguém, nem minha. O Senhor é dono da minha vida, amém? Vamos orar, curva a tua cabeça. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Usamos, Senhor, o nosso livre-arbítrio para escolher estar aqui nessa noite. E nós cremos, Senhor, que na lei da semeadura nós colhemos já aqui coisas maravilhosas e vamos colher ainda mais. Porque não tem como estarmos na tua presença sem sermos abençoados. Nós te pedimos, Senhor, nos leva em segurança para os nossos lares. Nos leva, Senhor, aos teus cuidados e nos dá, Senhor, esse restante de semana guardado nas tuas mãos. Que o Senhor Deus Pai, Criador, que o Filho Redentor e o Espírito Santificador os abençoe, agora e para sempre. Amém. Que assim seja. Antes de você sair, abençoe essa vida que Deus colocou do seu lado, né? Deus está te abençoando com o irmãozinho que está aí, né?